Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 7 de abril de 2025, nosso devocional diário está em Mateus, capítulo 1. Isso mesmo, estamos hoje começando a leitura do Evangelho conforme escreveu Mateus. Ao longo do ano, nossos devocionais, nós vamos ler todos os Evangelhos e vamos estar aqui celebrando a história de Jesus Cristo, a história da nossa salvação. Afinal de contas, ele veio para nos salvar dos nossos pecados. É o que Mateus, já no versículo 21, vai dizer para nós. O nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem era esse povo? Inicialmente, esse povo, nós podemos pensar que seria Israel, o povo que foi escolhido por Deus. Inclusive em Mateus, dos versículos 1 até o versículo 16, e com um resumo no versículo 17, vai trazer para nós aqui toda a genealogia de Jesus. E é interessante pensar que todas as vezes que ele cita aqui uma mulher, essa mulher geralmente não deveria estar citada aqui, porque mostra para nós a graça de Deus e aqui também a inclusão de outros povos dentro dessa genealogia. As mulheres citadas aqui estão no versículo 3, que é Tamar. Tamar, ela foi uma mulher que tinha sido ali enganada por Judá. Judá, inclusive, é um dos filhos de Jacó, da qual já tinha sido profetizado para ele que o cetro não sairia da sua casa pelo seu pai Jacó. E Judá, ele ali tem um filho e esses filhos dele morrem e ele tinha que dar um outro filho a essa mulher Tamar de acordo com a lei do levirato. Só que Judá, ele vai e deixa isso de lado. Na verdade, a lei do levirato vai ser dada alguns anos depois, mas eles já tinham por costume estar fazendo isso e Judá a enganou e ela enganou ele ainda mais, se fazendo de prostituta no lugar, e ali ela engravida de Judá e ali arquiteta um plano para que isso aconteça, toma alguns utensílios dele. Ele, quando sabe que ela está grávida, quer matá-la por causa disso, porque ela não cumpriu aquilo que ele não queria que fosse cumprido no fim das contas, mas ali há uma reviravolta e mostra-se que aquele filho, na verdade, é um descendente dele e dela vem ali aquele que é Pérez, que vai, no fim das contas, ser alguém que está ali como um ancestral de Jesus. Um pouco mais abaixo nós vamos ver no versículo 5 outras duas mulheres ali da época em que Israel adentrou na terra prometida. Uma estava ali na região de Jericó, a prostituta Raabe. Ela acolhe os espias que Moisés manda para ver aquela cidade, aquela terra, e ali ela também entra na genealogia de Jesus. De Raabe vem Boaz, e Boaz ele se casa com Ruth, que está também no versículo de número 5. Ruth é uma moabita, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus ali, que não fazia parte daquelas pessoas que deveriam estar casadas com os judeus. E ela entra também como a avó de Jesus. Ela é mãe de Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi, diz o versículo de número 6. E Davi, ele vai gerar a Salomão. E o que está escrito aqui? Da que foi mulher de Urias. Todos conhecem a história de Davi, Batseba ou Betsabá, como queiram. E essa mulher, ela foi ali seduzida por Davi, trazida à casa dele. Davi ainda mata o marido dela e nós pensamos até que uma história como essa não deveria estar sendo contada como a história de Deus, a história da genealogia daquele que viria como o rei dos reis, mas ela está lá, o que mostra para nós a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, independente do que aconteça. No fim das contas, a ideia é que Deus é que está preservando a história. Se nós olharmos a história de cada um desses homens, vamos ver que houve falhas em vários deles, mas tudo aconteceu para a preservação da genealogia de um povo para gerar a Jesus Cristo. Lá no final do versículo 16 nós vamos ver que José nasce, ele é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ele dá um resumo no versículo 17, que de Abraão até Davi são 14 gerações, de Davi até a deportação da Babilônia, mais 14 gerações, e até o nascimento de Jesus, da deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Vamos ver que o nascimento de Jesus foi algo que aconteceu de acordo com a vontade de Deus. É muito certo nós termos aqui dentro da palavra de Deus, principalmente no livro de Mateus,
a colocação de que tudo estava sendo feito conforme aquilo que Deus tinha falado. Olha o que diz o versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. O que ele está dizendo? Ele está falando aqui do nascimento virginal de Jesus. Maria, ela estava ali desposada com José, que na verdade ela tinha um compromisso de casamento com José, era como um pré-casamento, mas era um compromisso onde não poderia haver uma separação, seria como se tivesse um divórcio se essa separação acontecesse. Ela seria a esposa de José e ponto final, e nada mudaria aquilo. Nesse período em que ela está esperando o casamento em si, a cerimônia do casamento, ela que está com o Espírito Santo vem sobre ela e ela achou-se ter concebido do Espírito Santo, diz aqui a última frase do versículo 18. José, ele soube disso e ele era justo, então ele não queria informá-la, porque uma mulher está grávida antes de ser casada, naquela época seria algo como que punido com apedrejamento. Ele queria largá-la e deixá-la, mas o Senhor aparece em sonho a ele, fala com ele que quem veio sobre ela foi o Espírito Santo, e José, ele aceita tudo aquilo ali de maneira especial. E é incrível que Deus, ele trabalha de uma maneira assim de surpreendente para o nascimento de Jesus. Como nós vimos que ele vai se chamar Jesus, e ele diz, ela vai dar à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, diz o versículo 21, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Para isso Jesus veio. Então, tudo isso está acontecendo para que se cumprisse a palavra do Senhor, e ele está citando aqui o profeta, onde diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E o versículo 25 diz para nós que ela não conheceu José, não esteve com José, conheceu aqui a palavra, ela não teve relações com José, até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus Cristo. Veja que Maria não conhece José, não tem relações com ele até o nascimento de Jesus. Depois que ela tem, ela vai ter outros filhos, tanto que Jesus é chamado de primogênito, é o primeiro dentre os filhos. Jesus não é o unigênito de Maria, ela vai ter outros filhos, como ao longo do Evangelho de Mateus nós vamos ver essa citação. Mas Maria, ela foi fiel ali ao Senhor, aceitou aquilo que foi destinado a ela. Nós vamos ver melhor isso quando lermos o Evangelho de Lucas, mas aqui nos basta saber que Jesus veio. A sua ascendência não era nada aceitável aos olhos humanos, mas foi dali que Deus preparou e fez uma linhagem especial até o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio nos livrar dos nossos pecados. Que nós possamos exaltar a esse Rei maravilhoso. Ele veio nos livrar dos nossos pecados, que nós entreguemos a Ele, porque Ele é fiel. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.